Olá, caríssimo professor, caríssima professora, seja muito bem-vindo ao componente de Educação Física, isso mesmo, comigo, professora Irislene. E agora a gente vai ver aí como que vão acontecer as atividades para executar com os nossos estudantes. Eu sei que eles estão ansiosos, que eles estão realizando as atividades e já em primeiro momento eu quero te agradecer, prof, te agradecer, querida professora, por esse auxílio, por essa colaboração, por esse incentivo, né? Eu vejo aí muita gente empolgada aí nas práticas e isso é muito bom. Isso aquece o meu coração, me deixa muito feliz. E aí temos aí propostas interessantes para a gente poder abordar mais ainda a temática de hoje, que será aí voltada para as lutas. Certinho? Tranquilo? Conto contigo. Obrigada, hein, prof? Então, bora dar uma olhada nessa aula de hoje? Olha só. Então, nós estamos aí na orientação da aula de número 6, né? Na aula 6.3, a orientação. E nela, eu falo aí sobre manifestações culturais. Opa, deixa eu voltar aqui. Manifestações culturais. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui para você. Manifestações culturais das lutas. E aí eu reforço contigo, caríssimo prof, sobre essa divisão importante aí da nossa aula, que corresponde a 3 momentos, né, fundamentais aí que estruturam a nossa aula de educação física. Sendo que esse primeiro momento, na nossa aula de 6.1, eu trabalhei com vocês, com os nossos estudantes aí, a abordagem conceitual. Então foi apresentado essa temática e os nossos estudantes tiveram esse primeiro contato, puderam aí externar suas experiências, né, observar, fazer suas anotações. No segundo momento, eu vim conversando com os nossos estudantes, fazendo essa revisão e, na sequência, a correção dos exercícios. E agora, nesse momento aí mais que aguardado, tem aí um momento da nossa prática, né, a parte bem procedimental, onde o nosso estudante vai poder vivenciar. Para isso, eu te lembro aí do tempo de 35 minutos. Sempre as propostas de atividade que eu trago aqui para ti, prof, para aplicar com os nossos estudantes, elas podem ser adaptadas, tanto no quesito de prof, pode formar diversos grupos e eles compartilham as suas experiências, pode fazer um circuito. Posso aplicar com todos, posso aplicar uma parte com uns, posso fazer todas. Não tem problema. Você sabe melhor do que ninguém como que deve conduzir aí na sua sala de aula, né? Nós temos aí ao longo do estado todo muitas particularidades e a gente sabe que muitas vezes não tem material suficiente ou não tem acesso ou o espaço não é tão assim adequado e você vai fazer uma adaptação, né? A motivação do nosso estudante, então para isso fique à vontade. Reforço aqui contigo a respeito do objetivo de aprendizagem, que será aí trabalhar com os nossos estudantes a comparação, né, os contextos das lutas e das brigas, com que eles consigam fazer aí essa correta diferenciação, tá? Assim como reconhecer o valor cultural das lutas, ok? E repudiando aí as brigas. Não queremos trabalhar conflitos aí nas nossas aulas, certo? Para conseguir fazer tudo isso, prof, e aí eu venho aqui contigo, mais do que importante, né? Lembrar aí a importância da existência das lutas dentro do contexto escolar, dentro dessa abordagem prática, dentro de uma questão também de defesa pessoal, a gente pode fazer esse reforço todo, não é mesmo? E aí, para isso, eu também trabalho com você e com os nossos estudantes em 3 momentos bem significativos aí da nossa aula, que são estes. Tá? Então, o primeiro momento a roda inicial, logo depois o momento aí da experimentação e por último a roda final. Na roda inicial, eu tenho aqui 5 minutos destinados aí daquele tempo que eu te apresentei anteriormente para fazer um reforço, para fazer indagações, para provocá-los, para trazer algum questionamento, relembrar alguma coisa do que foi falado, nesse caso da nossa aula sobre lutas, ok? Muito bem.
E na sequência, né, assim, depois que eu já contextualizei com o nosso estudante, com os nossos estudantes, eu vou realmente para a prática com ele, vou para o mão na massa, onde você vai poder conduzir, nossos estudantes vão poder experimentar, vão poder fazer aquela correlação realmente entre teoria e prática, vivenciar, sentir, interagir. Né? E essa temática sobre lutas, ela é uma temática assim fantástica para se trabalhar. A gente consegue trabalhar disciplina, a gente consegue trabalhar respeito, que a gente sabe que no contexto de uma sala de aula, muitas vezes acontecem algumas situações que não são assim tão interessantes e a gente precisa de abordagens, de técnicas, de estratégias, né? E a luta ela vem aí para somar nesse contexto, tá bom? Muito bem. E para finalizar, né, eu tive agora os 5 minutos iniciais, na sequência os 25, e para finalizar eu tenho aqui agora a roda final. E nessa roda final, nós vamos aí trazer aí mais uma vez os questionamentos que porventura surgiram, vou conseguir fazer com que o nosso estudante dê um feedback aí dessa aula, como foi a sua experiência, e aí essa é a questão do volta calma nas atividades, né? É o momento de relaxamento, é o momento assim de refletir, é o momento de questionar também, trazer novas indagações e fazer com que o nosso estudante ele passe por essas abordagens aqui, tanto a conceitual, tanto a procedimental como a atitudinal, e ele se torna aí realmente um estudante protagonista. Então vamos supor aí que dentro dessas ideias, dentro dessa nossa aula de hoje, que a gente mencionou aí sobre lutas, o nosso estudante queira trazer algumas propostas de algumas práticas envolvendo a lutas, né? Trazer sugestões ou interferir de uma maneira positiva na sua comunidade, na sua localidade. Então já veja que ponto positivo que o nosso estudante ele teve aí, certo? E aí eu faço novamente a questão do reforço com relação aqui os pilares da educação. E aí eu reforço aí ao longo dessa orientação, que são aí o pilar do aprender a conhecer, o pilar do aprender a fazer, do aprender a conviver e do aprender a ser, tá, prof? Então, é esse reforço aí que será maravilhosamente muito bom ser trabalhado, ser reforçado aí com os nossos estudantes, ok? Muito bem. Para continuar, trago aqui como sugestões de atividades, já trago aqui a listinha aqui de alguns materiais que a gente pode utilizar. Tá? Então, para essa aula de hoje, a sugestão são cones ou corda, para delimitar aí o espaço. Posso usar também uma corda ou giz para uma segunda parte da atividade. Posso utilizar aí fitas de pano, de TNT ou de algum material similar e placas de tatame também, tá? Ou um colchão. Uma espécie de acolchoamento, correto? Um espaço físico aí onde seja, que pode ser uma quadra, que pode ser um espaço aberto, uma sala de aula em aberto, debaixo de árvores, né? Na grama. Então, assim, você vai observar essa questão dos espaços. E com certeza é importante reforçar a questão da inclusão aí de todos os nossos estudantes, sejam eles com ou sem deficiência, sejam eles com pouca ou com muitas habilidades, sejam eles com pouca motivação ou com muita motivação, nós precisamos garantir que o nosso estudante seja incluído aí em todas as práticas, ok? Muito bem. E aí, para que isso tudo aconteça, é importante que a gente reforce essa orientação quanto ao espaço, quanto aos materiais que vão ser utilizados, como também, caríssimo prof, que você vem acompanhando aqui junto com a turma, que eu já sei que você está fazendo isso tranquilamente e eu te agradeço, tá? Que é assistir as 2 primeiras aulas referentes a esse conteúdo, a essa temática, certo? Que são as aulas 6.1 e 6.2, que vão dar aí subsídios para esse momento aí da 6.3, ok? Muito bem. E aí, agora eu vou abrir aqui um pouco o cenário para a gente conversar um pouco mais sobre cada momento aí dessa roda. E a primeira roda será a roda inicial, certo? Nessa roda inicial, o nosso estudante passa pelo primeiro pilar e esse pilar é o pilar do conhecer. Tá?
Então, ele conheceu a abordagem a qual nós estamos mencionando aqui. Essa abordagem ela é conceitual e o tempo é o dos 5 minutos que eu mencionei logo lá atrás com você, bem no início dessa conversa, certo? O que eu posso fazer nessa roda inicial, Prof. Iris? Olha só, você pode apresentar uma relação entre a teoria e essa prática do nosso estudante e como que ele poderia, como que ele pode, né, fazer indagações aí relacionadas, como que ele pode aplicar no cotidiano dele, no cotidiano dela, certo? Posso trazer proposições, né, de questões geradoras sobre essa diferenciação entre as lutas, entre as brigas, entre os diversos tipos de lutas existentes. Posso também estimulá-los a fazer aí todas essas práticas, essas atividades físicas, e ele pode envolver aí sem problema algum os colegas, pode envolver os familiares, os amigos, certo? Então esse primeiro momento aqui, ele é um momento de uma primeira roda de conversa para iniciar, né? Para repassar também o que vai ser feito, para orientar como que deve ser conduzido, dar aqueles pormenores ali que vão acontecer ao longo dessa aula, certo? Muito bem. Já como o momento da hora de praticar, esse momento aqui é um momento mais aguardado, onde eu já passei pelo primeiro pilar e agora eu vou aqui enfatizar os 2 pilares centrais, que é o do conviver e o do fazer. E na educação física, é sempre muito reforçada essa questão da interação social, né? O interagir, o socializar, correto? Então, o nosso estudante ele vai conviver com outros colegas, ele vai conviver, ele vai interagir, ele vai fazer com os colegas as atividades, vai produzir material, vai buscar material, ok? Com os amigos, com os familiares também sem problema nenhum. E aí, este momento eu chamo de abordagem procedimental, certo? Para isso, o tempo será de 25 minutos para conseguir realizar as nossas atividades. Como atividades, eu trago o seguinte, olha só, trago aqui 4 ideias de atividades para reforçar a nossa temática sobre as lutas, as manifestações das lutas. Então, como primeira atividade, eu trago uma atividade que eu chamo de jogo de oposição, chamado de Quero Sair. Depois eu trago um segundo jogo de oposição chamado, o primeiro é Quero Ficar, né? A prof já foi para a segunda linha. O primeiro é o Quero Ficar e o segundo é o Quero Sair, certo? Muito bem. A gente utiliza no mesmo espaço. Como terceira atividade, um terceiro jogo chamado box de ombro e o último box de fita. Então, se você perceber só pelos nomes aqui, eles são bem próximos, bem parecidos. E aí eu vou trabalhar muito a questão da movimentação com os nossos estudantes, tá bom? Como que vai ser isso, Prof. Iris? Então, daqueles materiais lá que eu mencionei, a gente vai utilizar alguns aqui nesse primeiro momento para a primeira atividade. Então, eu posso utilizar aí as placas de tatame, ou um colchão, um colchonete, cordas, giz, e aí você vai observar dentro do enredo o que pode ser adaptado, tá bom? Então, primeiro, eu vou aqui delimitar uma área, essa área precisa ser uma área circular, nesse tatame, nesse colchão, e eu vou utilizar aí um giz ou corda. Na sequência, eu vou organizar esses alunos, esses estudantes em duplas. E aí uma sugestão, prof, é organizá-los assim com proximidade corporal. O que seria isso? De altura, né, da estatura, do seu peso corporal ou pela composição corporal, para não ter vantagem ou desvantagem para um ou para o outro, ok? Então você observa aí dentro do corpo, da fisionomia corporal de cada um, quem poderia fazer a prática, né? Que são jogos de oposição, então eles vão lutar, vão realizar aí práticas em que eles vão ter que meio que medir as suas forças, né? Então para isso é interessante que eles tenham uma equiparação aí nessa estrutura corporal, ok?
Então, os nossos estudantes vão ficar dentro de um círculo demarcado, ok? Cada dupla, e vão se enfrentar. Na sequência, é bom entender que o objetivo dos praticantes é permanecer dentro da área demarcada, enquanto o outro tem como objetivo empurrá-lo para sair da área. Então, assim, parece uma atividade, né? Você pode estar pensando, é uma atividade muito simples. Sim, ela é simples, mas exige aí estratégia, exige disciplina, exige coordenação, exige força, exige agilidade, exige esperteza, né? Tudo numa atividade como essa. Por quê? Olha só, não é permitido, e aí vem as regrinhas, né? Vem os pormenores que precisam ser enfatizados aí no quero ficar. Não é permitido segurar ou puxar a roupa do oponente. Cada disputa pode durar de 1 até 2 minutos no máximo. Então, esse intervalo aí entre 1 e 2 minutos. O combate, como eu já falei, ele vai acontecer em duplas e cada dupla vai cada colega aí vai tentar retirar aí o outro daquele espaço que foi delimitado. Então, o objetivo dessa atividade é fazer com que esse colega saia do espaço, tá? Utilizando apenas as mãos. Então, não vou poder usar aí de artifícios em, por exemplo, puxar a roupa do colega, puxar o cabelo do colega, dar uma cotovelada. Não, eu vou usar as mãos, mas as mãos para o trabalho de força, para empurrá-lo, para tentar retirá-lo do espaço, tá? E o outro, em contrapartida, vai tentar se manter o maior tempo possível dentro do espaço. Lembrando que tanto um quanto o outro está tentando tirar, tentando fazer com que o outro saia. Então é simultâneo o trabalho de forças aqui. Pode utilizar aí um barbante ou qualquer outra coisa para marcação. Então a ideia seria mais ou menos isso daqui, tá? Então eu tenho uma estrutura aqui delimitada, que pode ser aqui um barbante, posso fazer a marcação aí com giz. Se eu tiver, por exemplo, bambolês, eu posso também um bambolê grande, e aí esses dois tem que caber dentro do bambolê, não pode ser um bambolê muito pequeno, tá? Então eu tenho uma área delimitada e eu vou tentar aqui fazer o primeiro momento dessa atividade. Um pode ficar dentro e o outro fora, tentando tirá-lo e ele permanecer. Como eu posso colocar os dois aqui dentro, tá? E os dois vão tentar fazer com que um dos dois aí saia, tá? Então, o nome dessa atividade é jogo de oposição quero ficar, ok? No caso aqui, o quero ficar é o rapazinho aqui de vermelho. Como segunda estratégia, ainda para trabalhar essa temática das lutas, agora é o oposto. Então, eu tenho aí também os mesmos materiais, tá? Também vou precisar delimitar aí uma área circular. Vou organizá-los em duplas, lembrando aí da estrutura corporal aí para tentar se aproximar, para não ter desvantagem para ninguém, nem vantagem para nenhum e nem outro. E dentro desse círculo demarcado, cada dupla de oponente vai buscar aí se enfrentar. O objetivo agora, ele é aí que um dos praticantes é de sair de dentro dessa área, tá? No anterior ele tinha que ficar, agora ele quer sair e o outro não permite. Enquanto que o outro vai estar segurando, né? Para que ele permaneça dentro daquele espaço, ele não pode sair, tá? Então vai ser medido forças mesmo. Não é permitido segurar ou puxar a roupa do oponente, já mencionei no outro, isso aqui também vale para todas as práticas. E cada disputa pode durar aí também de 1 até 2 minutos. Esses minutos aqui podem ser eternos aí para quem está dentro do círculo. Então a ideia aqui agora seria basicamente essa daqui, tá? Então eu tenho aqui novamente uma área delimitada. Eu tenho aqui o oponente que está tentando sair e o outro não permite que ele saia, mas ele vai buscar meios de todas as formas de sair, claro, sem usar
tá? Eu vou entrar até aqui nesse slide para falar que é sem usar nenhum tipo de artifício que vá agredir o outro, tá? Aqui tá trabalhando apenas força. E como se trabalha a força, não preciso puxar roupa, não preciso puxar cabelo, não preciso agredi-lo ou usar de palavreados, né? Não, eu vou trabalhar a força, eu vou pensar, vou usar estratégias, intervenções aí para buscar fazer com que esse meu oponente permaneça dentro da área. E na atividade anterior é o contrário, com que ele saia desse espaço. E aí depois reveza, tá, prof? Então fiz a primeira prática, né? Ainda estão meio tranquilos, agora que eles entenderam, repete de novo, tá? Para que eles trabalhem essa força, né? Que eles comecem a pensar em tudo que a gente viu em aula e possam vivenciar, ok? Então, a primeira e a segunda atividades, elas são muito próximas, muito parecidas. E vai ter muita gargalhada também, vai ter muita risada, que é de praxe da educação física, certo? Muito bem. E aí eu chego agora na terceira atividade. Essa terceira atividade agora é o que eu chamo de jogo de oposição aí do boxe de ombro, né? Então eu posso ter aí uma guarda tranquilamente aí para fazer o trabalho aí das lutas, né? Porém, aqui a missão, já sintetizando tudo, será fazer com que se toque no ombro do oponente e ele vai permanecer aqui com a sua guarda alta, fazendo aí as suas defesas, usando meios aí para tentar escapar aí com que o outro toque no seu ombro, tá? Então, você, caríssimo professor, vai poder utilizar aí materiais como cones, como corda, para delimitar esse espaço, né? Posso colocar algum material, algum objeto para dizer, ó, a atividade vai acontecer nesse espaço aqui. Então, dentro desse espaço, os nossos estudantes vão ficar, certo? E aí, depois que delimitou esse espaço aí com uma corda, com um cone, simulando aí como se fosse um ringue, né? Que a ideia é de boxe de ombro, então eu organizo aí essas duplas, ok? E aí, dentro desse espaço que está delimitado, cada dupla vai poder aí se enfrentar simulando uma luta de boxe, tá? E lembrando que o objetivo aí é tocar aí no ombro do oponente. Então, vence o jogo quem tocar pelo menos 3 vezes aí seguidas no ombro do oponente. Então, eu vou usar de diversos artifícios, de meios aí para me esquivar, para me afastar, para que não toque no meu ombro, nem o da esquerda e nem o da direita, ok? E a mesma coisa para o oponente. Então, essa é a primeira parte dessa terceira atividade aí. Então, eu tenho aí uma ideia que seria também um novo jogo aí de oposição, porque eu tenho esse contato com uma outra pessoa, né? Lembrando de equiparar aí a estrutura corporal dos mesmos. E aí eu entro na quarta atividade, que é parecida com a terceira também. Então perceba que existe uma continuidade, né? Existe um crescimento aí nessa atividade. E agora será o boxe de fita. Qual é a ideia agora, prof? Eu posso colocar uma fita, né, na cabeça do ombro aqui dos estudantes e ainda com essa guarda alta, ainda com essa defesa, ainda com essas estratégias, ele vai agora não só tocar, mas tentar arrancar, puxar essa fita, tá? Que está colocada aí sobre o ombro do outro. Prof, se não tiver fita e eu tiver, por exemplo, aqui na escola, pregadores de roupa, eu posso utilizar? Pode, fica ótimo, fica maravilhoso. E ainda vou te dar uma outra ideia que eu já fiz várias vezes também com os meus estudantes, com os meus alunos, que é o de colocar não só um pregador no ombro, mas de colocar vários espalhados pela roupa, né? E aí você põe em pontos estratégicos e reforça. Não pode dar soco, não pode dar empurrão, não pode dar cotovelada, não pode dar puxão de cabelo. Você tem que solicitar que o nosso estudante ele aja da maneira mais pacífica, mas isso não significa que não será divertido, muito pelo contrário, será maravilhoso porque a gente não vai ter ninguém lesionado, ninguém machucado, ninguém irritado, né? Então a gente também pode conduzir nessa direção. Então, delimitou-se aí o espaço, né? Como se fosse aí simular um ringue. Esses nossos estudantes eles vão ficar organizados novamente em dupla.
Vão colocar essa fita aí no ombro, na cabeça aí do ombro, e vão passar essa fita aí, pode passar por dentro da blusa. Se essa fita for tipo fita adesiva, fita crepe, só cola por cima da camisa no ombro. Se ela for de tiras de tecido, aí eu passo ela meio que pela abertura da manga ou da gola do pescoço da camisa para que seja puxada e não corra risco, né? Nada de amarrar, não corra risco aí de acontecer nenhum tipo de acidente, tá bom? Então a intenção aqui é retirar essa faixa, essa fita aí do meu oponente. E aí vai vencer esse jogo, vai vencer essa atividade, aquele que retirar 2 fitas, 3 fitas, 4 fitas, e aí você pode estipular quantas. Se você vê que está muito fácil, você pode injetar mais dificuldades aí nesse jogo, nessa atividade, tá bom? Muito bem. E aí eu tenho uma ideia aí dessa fita, né, no ombro aí do oponente. Então essas são as 4 propostas aí de atividades. Lembrando que para todas essas atividades, prof, é importante reservar um espaço tranquilo, tá? Um espaço aberto em que eles possam se movimentar. Pode observar também questão de calçado, né? Às vezes o estudante ou a estudante, no caso as meninas, podem estar com um saltinho, pede para tirar, para não correr nenhum tipo de torção no tornozelo, no pé, ou uma queda, né? Então, dependendo do espaço em que se está, pode fazer com tênis, pode fazer descalço, pode ter um contato direto aí, por exemplo, com a grama. Então você vai observar essa questão do cenário que você tem à sua disposição, tá bom? Muito bem. Esse nosso estudante ele vai realizar essa sequência de práticas aí para ele poder dar esse feedback de como é que foi essas experiências. Foi muito rápido? Repete de novo e repete mais uma vez e provoca de novo e desafia e troca as duplas, tá bom? Uma hora pode ser só menina com menina, menino com menino, outra hora pode ser invertido na proporção aí corporal, né? E sempre com as delimitações do que pode e do que não pode, ok? Sempre a questão do respeito em primeiro lugar. Caso seja necessário, aí o nosso estudante ele vai separar esses materiais, né, que são bem simples, bem práticos, e, claro, propor para o nosso estudante para que ele se envolva o máximo possível, para que ele experiencie essas práticas, ok? A gente sabe que cada escola, cada localidade tem a sua realidade, tá? Então, dentro da sua realidade, que eles possam participar. E propor que eles utilizem o mínimo de material possível, possa fazer as adaptações, mas que eles interajam, tá? E ter a colaboração de todos. Pode repetir essas atividades, fazer o registro aí em casa, fazer o registro aí dentro da escola, no espaço da escola e manda para mim que eu quero acompanhar aí como é que foi essa movimentação toda, ok? Muito bem. E aí eu chego agora com você, com os nossos estudantes, para o último momento, que é o momento do ser. Então, nosso estudante, já que ele está no momento de levar essas práticas, de vivenciar, de buscar, de se sentir curioso com relação ao que foi falado na aula, de ter vivenciado algo, agora ele vai começar a trazer ideias do que ele gostaria de fazer, né? Do que ele pretende fazer com essas informações com que foi trabalhado aí sobre as lutas, certo? Então, estimule o nosso estudante para que ele registre tudo, oriente ele para que ele relate a sua experiência, né? Que ele seja detalhista ao falar, que ele possa ser estimulado aí para responder perguntas, para criar perguntas, né? Essas proposições de questões geradoras aí sobre as brigas e as lutas, e para que ele entenda aí que não tem necessidade de colocar, apimentar ainda mais um evento, uma atividade com briga, tá? Então a gente é contra as brigas. Reforço aí sobre a questão dos espaços, dos materiais adequados, conforme a sua realidade, e esse material ser acessível, né, para que ele busque, para que ele traga aí novas atividades também. E aí eu já te chamo e chamo o nosso estudante para que ele venha fazer aqui comigo essas práticas propostas aí, ok, prof? Te agradeço mais uma vez e vou ficando por aqui. Até a próxima orientação aí. Tchau, tchau!